Professor Bassalo aqui para mais uma resolução de cinemática. Dessa vez, galera, preparei uma folhinha com 10 questões envolvendo movimento uniforme e movimento variado e também questões de lançamento oblíquo, horizontal, queda livre, lançamento vertical, beleza? Uma folhinha bem bacana para você aí. Não se esqueça, deixa aquele like maroto aí no vídeo para ajudar o canal, compartilha, espalha para geral, certo? E se inscreva no canal, né? Para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da física voltada para o ensino médio, para o vestibular, Enem, concursos militares, enfim. Estou aqui para te ajudar no que for preciso, beleza? Vamos lá, galera. Primeira questãozinha aqui, gente, é uma questão da FUVEST, bem interessante, uma questão teórica e que requer alguns cuidados, né? Olha só. Um elevador sobe verticalmente com velocidade constante. Opa, já temos aqui a primeira informação importante, ó, velocidade constante, que ele chamou de V0 aqui, né? E em um dado instante de tempo, um parafuso desprende-se do teto, beleza? O gráfico que melhor representa, em função do tempo, o modo da velocidade, ou seja, galera, ele está relacionando velocidade com tempo, beleza? Então, o melhor gráfico que representa essa variação da velocidade em função do tempo, certo? Em relação ao chão do elevador, isso é importante, beleza? É qual gráfico, né? Qual desses 5 gráficos aqui? E aí, né, ele bota uma observaçãozinha. Os gráficos se referem ao movimento do parafuso antes que ele atinja o chão do elevador, beleza? Então, vamos lá, gente. O que nós temos aqui, né? Nós temos um elevador, beleza? Esse elevador está subindo com velocidade constante. Então, vamos imaginar aqui, né? Eu tenho aqui, ó, esse retângulo como sendo, né, o elevador, beleza? Mais ou menos aqui assim. E eu tenho um parafuso aqui, ó. Esse parafuso desprende-se do teto e cai, ó. Beleza? Queda livre. Velocidade inicial do parafuso em relação ao elevador é zero. Galera, por que eu estou usando em relação ao elevador? Porque para um observador externo, né, a ideia seria diferente, né? Esse parafuso está subindo junto com o elevador, né? E aí ele sobe com a mesma velocidade do elevador, ou seja, a velocidade constante aqui do elevador é a mesma do parafuso. Tanto o elevador quanto o parafuso estão indo para cima. Mas a questão se refere em relação ao elevador, ao chão do elevador, beleza? Então, em relação ao elevador, esse parafuso inicialmente está parado, e aí tem uma queda livre, se desprende, né? Cai e toca esse ponto aqui, ó, do piso do elevador, beleza? Então, galera, o que acontece? Ele vai cair em função de g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se nós colocarmos um gráfico aqui, ó, né, um gráfico que relacione velocidade e tempo, nós teríamos o quê? Teríamos um gráfico com uma reta, né, ó, ascendente para cima, movimento acelerado, aceleração maior do que zero, beleza? Então a velocidade vai aumentando com o passar do tempo, né? Aqui, ó, 1 segundo, depois 2 segundos, ó, e a velocidade vai subindo, beleza? Só que repare que no início ele fala o quê? Um elevador sobe verticalmente, o elevador já está subindo, e em um dado instante de tempo, t0, reparem que todos os gráficos aqui, ó, o t0 está logo aqui, ó, depois, né, de um certo intervalo de tempo, t0. Então, gente, até esse ponto t0, nós temos o quê? O parafuso preso no teto do elevador, subindo com o elevador com velocidade constante. Então, o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter uma velocidade constante, ó, certo? E depois de um certo tempo, que o parafuso se desprende, né, ele começa a cair e vai ganhando velocidade, beleza? E aí nós temos aqui, ó, a letra A, que mostra isso, ó, velocidade constante, e de repente sobe, que é exatamente essa a ideia aqui. Nós temos também a letra E, que também mostra isso, né, ó, velocidade constante, de repente sobe. Nós temos a letra D, que também mostra isso, ó, velocidade constante aqui, ó, e de repente sobe, beleza? A letra C mostra a velocidade caindo, tá vendo aqui, ó? E não é, a velocidade tem que aumentar, então essa letra C aqui já está eliminada, beleza? A letra B também está eliminada, porque a velocidade está constante nos dois trechos, tá vendo, ó? Trecho 1 e trecho 2, antes da queda, depois da queda, então a letra A também não é.
sobraram 3 gráficos. Gente, a letra C também não é, ali a letra D, né? Também não é, porque repare que isso aqui é uma curva, certo? E aí, se é uma curva, é uma função do segundo grau. Porém, a velocidade de um móvel, ela varia com v igual a v0 mais a t. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Tem que ser uma reta. Então, a letra D também está fora. Ficamos, então, entre a letra A e a letra E. Galera, qual é a diferença? A letra A mostra uma velocidade aqui, ó, diferente de zero. Ó, v0 diferente de zero. Enquanto na letra E, a velocidade é, né, igual a zero. Eu coloquei v0 aqui, gente, mas na verdade seria simplesmente v, né? Vamos apagar aqui esse v0. Isso, agora sim, certo? E aí, galera, letra A ou letra E? Gente, repare que ele fala do parafuso em relação ao chão do elevador. Galera, o parafuso em relação ao elevador está parado, olha aqui, ó. Certo? Por quê? Porque ele tem a mesma velocidade do elevador. Ele sobe junto com o elevador. Então, antes desse parafuso cair, a velocidade dele em relação ao elevador é zero. Portanto, o gráfico da letra E é o que melhor representa a velocidade zero em relação ao elevador. Depois que ele cai exatamente aqui, ó, a velocidade aumenta. Então, resposta certa, letra E. Belezinha? Tranquilo? Bom, pessoal, questãozinha 2 agora, uma questãozinha da AFA, Academia da Força Aérea Brasileira. Uma questão bem interessante. Vamos a ela, vamos lá. Nós temos aqui dois móveis, A e B, partindo juntos de uma mesma posição. Opa, duas informações importantes. Eles partem juntos, ou seja, no mesmo tempo, e de uma mesma posição, beleza? Isso é importante. Porém, com velocidades diferentes, beleza? Que variam conforme o gráfico abaixo. Né, eles irão se encontrar novamente em um determinado instante. Considerando que os intervalos de tempo t1 menos t0, t2 menos t1, t3 menos t2, t4 menos t3 e t5 menos t4, ou seja, todos esses intervalos de tempos aqui, galera, são iguais, são todos iguais, os móveis A e B novamente se encontrarão em que instante? Gente, olha só, eles vão se encontrar novamente quando a posição final dos dois for a mesma, beleza? O que nós temos no início? Como eles saem de uma mesma posição, então nós temos que S0 de A é igual a S0 de B. Quando é que eles vão se encontrar de novo? Quando o S de A, a posição final de A, for igual à posição final de B. O que tem que acontecer, galera? Certo? Para que eles se encontrem novamente. Tanto A quanto B devem ter o mesmo deslocamento, ou seja, o delta S de A tem que ser igual ao delta S de B. Por quê? Porque S menos S0 vai dar delta S. Ó, S menos S0 vai dar delta S. Se eles estão juntos aqui, ó, no início, para estar juntos depois de um certo tempo, basta que delta S de A seja igual a delta S de B. É exatamente essa condição que eu coloquei aqui, beleza? Nós sabemos, gente, que num gráfico VT, o ΔS, certo? Ele pode ser calculado pela área, lembra disso? Então, ó, ΔS, ele é numericamente igual à área, certo? No gráfico, beleza? Desde que eu tenha o quê? Um gráfico do tipo VT, que é exatamente o que nós temos aqui, ó, velocidade em função do tempo, tranquilo? Então, vamos olhar aqui, gente, olha só. Se você reparar, né, no instante T4, aqui ó, instante T4, vou marcar aqui, certo? Nós temos aqui ó, instante T4, esse pontilhadozinho aqui ó, certo? Nós temos uma simetria. Repare que essa área aqui ó, essa área é igual a essa área, beleza? Uma outra maneira de você entender isso é o seguinte, olha o B. O B vai ser essa área toda aqui ó, embaixo, né, do gráfico. Ou seja, esse quadrado, ó, olha o B. Esquece o A, tá, galera? Preste atenção no B. Ó. 1 quadrado, mais 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Metade de um, metade do outro, 7. Metade de um, metade do outro, 8. Beleza?
Então nós temos 8 quadrados, certo? A área, aqui ó, a área de B, a área de B é igual a 8 quadrados. Vou chamar de Q, beleza? 8 quadrados. Agora vamos dar uma olhadinha, galera, na área de A. Até o instante T4, ó. Até aqui. Olha o A. 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4, 5, 6. Metade de um, metade do outro, 7. Metade de um, metade do outro, 8. Ou seja, nós temos uma área de A. Então aqui no caso, ó, a área, certo? De A, do móvel A, também igual a 8 quadradinhos. Como eu falei que a área é numericamente igual a ΔS, nós temos o quê? Que no instante T4, o deslocamento de A vai ser igual ao deslocamento de B, o que garante que os móveis voltarão a se encontrar exatamente aqui, ó, T4, beleza? Então a resposta certa, letra A, aqui ó, letra A, beleza galera? Tranquilo? Áreas iguais, deslocamentos iguais, beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários aí. Vamos para a próxima, vamos que vamos. Questão agora do Cefet, Minas Gerais, 2014, uma questão que envolve, né, basicamente movimento uniformemente variado. Vamos lá, galera, vamos que vamos. Olha só, um objeto tem sua posição x em função do tempo, descrito pela parábola conforme o gráfico, beleza? Então nós temos aqui, ó, posição, que ele chamou de x, em função do tempo. Então é um gráfico ST, beleza? Repare que a parábola está com a concavidade para baixo, certo? Galera, qual é a função que dá origem a essa parábola, né? É a função do movimento uniformemente variado, né? É S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. O famoso sorvetão, beleza? Né? O sorvete, ó, que é esse pedacinho aqui, né, que basicamente é a função horária do espaço do movimento uniforme, e o sorvetão, certo? Então é essa função que dá origem a isso aqui. E repare que a parábola está para baixo, por quê? Porque o sinal da aceleração é negativo. Então nesse caso nós temos A menor do que 0, beleza? Sinal negativo, tranquilo? Ou seja, provavelmente esse movimento é um movimento de lançamento vertical. Repare que ele gasta 2 segundos para atingir, né, um ponto máximo aqui, ó, e 2 segundos para cair, né? Isso é típico de lançamento vertical. Galera, o que acontece quando ele inverte o movimento, né? Ele vai até 20 metros, depois ele volta. Exatamente nesse ponto aqui, a velocidade final do móvel é 0, beleza? O que ele quer? Ele quer que você calcule o módulo da sua velocidade inicial, beleza? E ele quer que você também calcule a aceleração, certo? Ou seja, nós estamos aqui fazendo uma conjectura de que esse movimento é um lançamento vertical. Porém, nós não podemos afirmar que a gravidade vale 10, porque ele não falou nada. Então nós temos que provar que a gravidade vale 10, né, para depois, né, fazer o cálculo da velocidade e tudo mais, beleza? Então a gente não pode adotar G como sendo 10, né, a aceleração como sendo 10. Pessoal, então vamos fazer o que aqui? Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar, né, a segunda metade da parábola, que é esse pedacinho aqui, ó. Ó, vamos analisar essa parte aqui, que seria o retorno, seria a queda, certo? Então, se eu analisar a partir desse ponto aqui, ó, então eu tenho que a minha velocidade inicial, uma vez que eu estou analisando desse ponto até esse ponto, vai ser igual a 0, beleza? Porque ele parte lá em cima, né, da velocidade inicial, 0, e começa a cair de volta para o chão, beleza? Então, V0 vale 0. Nós temos aqui embaixo que o intervalo de tempo aqui, ó, é de 2 segundos, tá vendo? ΔT, 2 segundos, tempo de queda. Então, o que nós podemos fazer aqui? Podemos pegar essa equação e substituir os valores aqui, né? Nós temos que a altura aqui é de 20 metros, beleza? Então, aqui na posição final, eu vou colocar 20. Se eu coloco 20 na posição final, então eu vou chamar a posição inicial de 0. Repare, gente, que se eu olhar para o gráfico, né, 20 seria a inicial e 0 seria a
final, tranquilo? Mas eu também posso colocar 20 como inicial, como final, e 0 como inicial, beleza? Sem problema nenhum. Basta eu passar esse S0 para cá, e eu vou ter o que? S menos S0, que é igual a ΔS. Ou seja, 20 menos 0 é igual a 20, tranquilo? A velocidade inicial, galera, é 0. E 0 vezes t vai dar 0. Vai sobrar o quê? Vai sobrar a aceleração, que nós não sabemos, vezes o tempo de queda, que é 2 segundos, elevado ao quadrado, dividido por 2. Teremos então 20 é igual a 2 ao quadrado, 4. 4 sobre 2, certo? Vai dar 2, ó, vezes a. Então a aceleração vai ser 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Repare que na pergunta, primeiro ele cita a velocidade e depois a aceleração, ou seja, temos 10 aqui na letra C e também temos 10 na letra E. Falta achar a velocidade agora para escolhermos entre C e E. E aí, para achar a velocidade, a gente vai usar a aceleração que a gente acabou de achar aqui. De que maneira? Fazendo V igual a V0 mais AT. A minha velocidade final lá embaixo, beleza? Vai ser igual à minha velocidade inicial, como eu estou analisando, né, a segunda metade da parábola. A gente já sabe que a inicial vale 0, então aqui eu vou ter 0, mais a gravidade, que no caso é 10, né, a aceleração aqui, ó, achamos 10 aqui, vezes o tempo de queda, que é quanto, galera? 2 segundos, aqui, ó, 2 segundos, beleza? Então a minha velocidade final vai ser de 20 metros por segundo, tranquilo? Mas aí você pode estar se perguntando, mas professor Bassalo, peraí, o cara pediu para calcular a velocidade inicial e você achou a final. Gente, veja bem, eu achei a final partindo do ponto mais alto e chegando no solo, beleza? Então aqui embaixo, ó, essa velocidade aqui, ó, é de 20 metros por segundo. Mas se ele bate no chão com 20 e o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida, é sinal que ele sai do chão lá no início também com 20 metros por segundo, beleza? Eu saio com 20, vou desacelerando, atinjo 0 na parte mais alta, volto a cair e bato no chão com a mesma velocidade que eu saí. Portanto, se eu analisar a segunda metade dessa parábola, eu posso dizer que a minha velocidade final é exatamente igual à velocidade inicial. Ou seja, a resposta é 20 e 10. Letra C. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Pessoal, questãozinha agora da UCS, questão que exige um pouquinho de interpretação de texto, mas não é tão complicado assim, né? Vamos ler aqui e procurar entender, né, qual é a proposta dessa questão aqui. Bom, ele fala o seguinte: um recurso eletrônico que está ganhando força nos videogames atuais é o sensor de movimento, que torna possível aos jogadores, através de seus movimentos corporais, comandarem os personagens do jogo, muitas vezes considerados como avatares do jogador. Contudo, esse processo não é instantâneo. Olha aqui, galera, ó. Isso aqui já é importante, né? Ele fala que o processo não é instantâneo, ou seja, você não vai fazer um movimento e o avatar, né, no jogo vai responder na hora. Ocorre um atraso, beleza? Um atraso entre o movimento do jogador e o posterior movimento do avatar. Supondo que o atraso seja de 0,5 segundos, né, se num jogo um monstro alienígena está a 18 metros do avatar e parte do repouso, galera, beleza? Em direção a ele para atacá-lo, com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, quanto tempo depois do início do ataque o jogador deve socar o ar para que seu avatar golpeie o monstro? Por simplificação, desprezem seus cálculos detalhes sobre a forma dos personagens. Ou seja, gente, olha só o que acontece. Se você esperar demais, né, ao você dar o soco, por exemplo, um movimento, né, o seu avatar no jogo vai responder só meio segundo depois. Então pode ser tarde, dependendo, né, do momento em que o monstro esteja em relação a você. Então o que nós vamos fazer aqui primeiro? Vamos calcular aqui, gente, qual é o tempo que o monstro leva para percorrer 18 metros, beleza? Então vamos lá. Como o movimento é acelerado, né, é um movimento retilíneo uniformemente variado, vamos usar aqui o sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T
mais A vezes t ao quadrado sobre 2, beleza? Então nós temos que S, eu posso passar esse S0 para cá, ó, beleza? S menos S0 vai ser igual a ΔS, que é igual a V0 vezes t, mais A vezes t ao quadrado sobre 2. O ΔS, galera, está aqui, ó, 18 metros, beleza? Então nós temos 18 metros. O V0, bom, como ele disse na questão, né, que o monstro aqui partiu do repouso, está vendo aqui? Então esse V0 é 0. 0 vezes t vai zerar tudo, tranquilo? Temos depois aqui a aceleração, que a questão fala que é 1 metro por segundo, então vamos ter 1 vezes t ao quadrado sobre 2. Multiplicando cruzado, 1 vezes t ao quadrado vai ficar t ao quadrado, e 2 vezes 18 vai dar 36. Raiz de 36, 6. 6 segundos. Gente, olha só, o que significa esse tempo de 6 segundos? Esse é o tempo que o monstro leva para te alcançar. Ou seja, não para te alcançar, né? Para alcançar o seu avatar do jogo. Leva 6 segundos. Então, olha só, se o movimento, né, corporal, certo, fosse instantâneo com relação ao comportamento do avatar, eu teria 6 segundos para reagir. Porém, existe um atraso de meio segundo, beleza? Então eu não posso esperar 6. Porque quando eu der o soco com 6 segundos, né, o meu avatar vai responder meio segundo depois, ou seja, 6,5. E aí já é tarde demais e eu perco o jogo. Então eu tenho que me antecipar, ou seja, eu tenho que pegar o tempo do monstro, 6 segundos, descontar meio segundo, e aí sim, o tempo que eu tenho é de 5,5 segundos, beleza? Letra D. Tranquilo, gente? Questãozinha bem bacana, né? Vamos nessa, vamos para a quinta questão. Tá bonito, tá bacana, vamos lá. Galera, agora uma questãozinha de lançamento oblíquo, certo? Questão que envolve composição de movimentos, ou seja, movimento na direção vertical, ao mesmo tempo que você tem um movimento na direção horizontal. Vamos lá. Quando um jogador de futebol é muito veloz, uma forma divertida de se referir a essa qualidade é dizer que ele é capaz de cobrar escanteio para a área adversária e ele mesmo correr e conseguir chutar a bola antes dela tocar o chão. Gente, é claro que isso é impossível, né? É só uma brincadeira, não tem como, né? Suponha um jogador ficcional que seja capaz de fazer isso. Se ele cobrar o escanteio para dentro da área, fornecendo a bola uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, beleza? Fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, qual distância o jogador precisa correr em linha reta, beleza? Saindo praticamente de forma simultânea a cobrança, certo? De escanteio, para chutar no gol sem deixar a bola tocar no chão. Para fins de simplificação, considere que a altura do chute ao gol seja desprezível e que o seno de 60 seja 0,8 e o cosseno de 60 seja 0,5. Bom, vamos lá, galera, vamos entender a questão aqui, né? Nós temos um lançamento oblíquo, ou seja, temos aqui o chão, certo? Ó, temos o chão aqui, e o jogador chuta a bola e a bola faz isso, né? Atinge uma altura máxima, depois vem e cai aqui, ó, certo? Esse é o ponto de impacto. Esse ângulo aqui, ó, né, é um ângulo de 60 graus, e a velocidade de lançamento é 20 metros por segundo. Então nós temos aqui, ó, uma velocidade de lançamento de 20, vou chamar de VL, velocidade de lançamento. Gente, quando eu tenho uma velocidade de lançamento com ângulo de 60 graus, o que vai acontecer? Eu vou ter uma projeção vetorial dessa velocidade de lançamento aqui, ó, na horizontal, no eixo X, e eu vou chamar essa projeção aqui, ó, de Vx, e eu vou ter também uma projeção vertical dessa velocidade, que eu vou chamar de Vy, beleza? Galera, repare uma coisa, Vx é cateto adjacente a 60 graus, certo? Enquanto Vy é o cateto oposto, porque esse lado é exatamente igual a esse aqui, né? Eu tenho um retângulo aqui, esse lado é igual a esse, assim como esse lado é igual a esse, certo? Se nós olharmos aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, em que VL é a hipotenusa. Como Vx é cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. E o Vy é cateto oposto, tá vendo aqui, ó? Cateto oposto é seno.
Então, para calcular Vy e Vx, eu vou trabalhar com seno e cosseno. De que maneira? Eu vou ter aqui, ó, que Vx vai ser igual a velocidade, opa, deixa eu fazer direitinho aqui, igual a velocidade de lançamento, que no caso nós chamamos aqui de VL, né? Vamos botar aqui, ó, VL vezes o seno de θ, que no caso é 60 graus. Assim como Vy vai ser igual a velocidade de lançamento vezes o... Opa, espera aí. Calma, calma. Na verdade, galera, é o contrário, né? Botei seno no Vx, né? Vamos apagar aqui rapidinho. Opa, que isso, Bassalo, que isso? Tá doidão? Vamos lá, galera. Agora sim, olha só. Vx é VL vezes cosseno, porque é adjacente, e Vy vezes o seno, beleza? Então, Vx cosseno, Vy seno. Essas são as projeções vetoriais da velocidade de lançamento. Então, teremos aqui para Vx, né? 20, que é o lançamento, vezes o cosseno, que é 0,8. 20 vezes 0,8, o que vai dar 16 metros por segundo. E aqui no Vy vamos ter 20 vezes 0,5, aqui ó, beleza? Que é igual a 10 metros por segundo. Então nós temos Vx e temos Vy. Bom, a questão está querendo saber o que, galera? Qual é essa distância horizontal aqui que o jogador, né, tem que correr de modo que ele chute a bola e enquanto a bola está viajando aqui ó, na parábola, ele está correndo para alcançá-la nesse ponto aqui. Então, na verdade, gente, essa distância, né, entre o ponto inicial de lançamento e o ponto final é o que a física chama de alcance, beleza? Então, o que a questão quer saber é quanto vale o alcance, beleza? Só tirar esse M daqui que está igual a um M, né? Então, o que a questão quer saber, galera, é quanto vale o valor do alcance, tranquilo? Bom, para fazer isso, nós precisamos calcular o quê? O tempo de voo dessa bola. Porque ele tem que chegar aqui exatamente no tempo que a bola vai gastar para bater nesse ponto aqui, certo? Então nós temos o seguinte, ó, lá na altura máxima, certo? Aqui, ó, a altura máxima. Nós já sabemos que a velocidade y é igual a zero, porém, o Vx continua, certo? Aliás, gente, lembrando uma coisa importante, né? Quando nós falamos de movimento Vx, de velocidade x, nós estamos falando de movimento retilíneo e uniforme. Quando nós falamos de velocidade y, nós estamos falando de movimento retilíneo uniformemente variado. Uniforme para x, variado para y, certo? Bom, vamos lá então. A questão quer o quê? Ela quer o alcance. Para saber o alcance, temos que saber o tempo de voo. Então, vou fazer o que aqui? Vou calcular o tempo de subida. Vou chamar de TS aqui, ó. Tempo de subida. Beleza? Para fazer isso, é muito simples. Eu faço V igual a V0 mais AT. Galera, qual é a velocidade final lá em cima? Zero. Beleza? Então, aqui, ó, 0 é igual. Qual é a velocidade inicial no eixo Y? Certo? No eixo Y vale 10. Responsável pela altura máxima e pelo tempo de voo. Então, eu vou ter 10 aqui, certo? Menos, por que menos? Porque esse cara está subindo e a gravidade, né, aponta para baixo, ele vai contra a gravidade, menos 10 vezes t. Vamos descobrir um tempo de subida igual a 1 segundo. Se ele gasta 1 segundo para subir, ele gasta 1 segundo para descer. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2 e vamos ter um tempo total de voo, TT, de 2 segundos. Beleza? Fazer um segundo mais arrumadinho aqui. Certo, galera? 1 segundo para subir e 1 segundo para descer. Então, ele vai gastar aqui, ó, 2 segundos. Beleza? Se ele gasta 2 segundos voando aqui, ele tem que gastar 2 segundos na horizontal. E aí, gente, esses 2 segundos eu vou relacionar com essa velocidade aqui, ó, certo? Como eu disse, no x o movimento é uniforme. Então, eu faço V igual a ΔS sobre ΔT. V, no caso, Vx. Vx vale 16. ΔS é a distância, que é justamente o que a questão quer. E o tempo é 2.
Então, eu vou ter 2 vezes 16, eu vou encontrar um ΔS de 32 metros. Ou seja, né, a letra D. Tranquilo? Esse cara vai ter que correr 32 metros para interceptar essa bola. Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, questão 6, né, uma questão curtinha e interessante, né, de velocidade relativa. Um barco com motor a toda potência sobe um rio com velocidade de 8 metros por segundo e desce o mesmo rio a velocidade de 12. Então, galera, aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos um movimento do barco subindo, né, e do barco descendo. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que isso aqui é a margem do rio, certo? Ó, as margens, a correnteza, né, vai para a direita, desce para a direita. Nós temos aqui o barquinho, vou representar por uma bolinha, né? Então, quando o barco aqui sobe o rio, né, quando ele sobe o rio, nós temos a velocidade dele aqui, ó, em relação ao rio, né, apontando para cima. Então aqui, ó, velocidade do barco, vou chamar de VB, e aqui em azul eu vou chamar de VC, velocidade da correnteza. Beleza? Sentidos contrários, né? Depois o barquinho desce o rio, né? E aí quando o barco desce o rio, então essa aqui é a situação 1. Na situação 2, nós temos o mesmo rio aqui. A correnteza continua indo, né, para a direita. E o barquinho agora desce o rio, né? E ao descer o rio, vamos botar aqui no cantinho aqui, ó. Aqui na situação 2, o barco desce o rio. Vamos ter então a velocidade do barco apontando também para a direita, velocidade do barco, beleza? Pessoal, na primeira situação, certo? A velocidade é de 8, né? 8 metros por segundo. E na segunda é 12. Então, o que nós temos aqui? Nós temos velocidades com sentidos contrários. Então, nós temos o seguinte. A velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, né, vai ser igual a 8. Beleza? E na segunda situação, mesmo sentido, nós somamos os vetores, né? Velocidade do barco mais a velocidade da correnteza é igual a 12, né? Então nós temos um sisteminha, beleza? Na primeira situação, o rio trabalha contra o barco, né? Diminui a sua velocidade. E na segunda situação, trabalha a favor. Bom, basta a gente pegar o sisteminha e somar, certo? E aí nós teremos o seguinte. Teremos que a velocidade da correnteza vai ser cortada, menos com mais, né? VB mais VB vai dar 2 vezes VB. 8 mais 12 vai dar 20. Então a velocidade do barco é de 10 metros por segundo. Beleza? 20 por 2. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi qual é a velocidade da correnteza. Certo? Então, nós pegamos 10 aqui, ó, e substituímos aqui, ó. Certo? Então, galera, nesse caso aqui, ó, vamos ter o seguinte. Vamos ter o seguinte aqui, ó. Vai ficar aqui, no caso, né? A velocidade do barco, que vai ser 10, mais a velocidade da correnteza, igual a 12. Então, a velocidade da correnteza vai ser 12 menos 10. 2 metros por segundo, né? Ele quer a velocidade da água do rio em relação à margem, ou seja, a velocidade da correnteza. Tranquilo? Bem facinho, né? Sem muito mistério. Gente, mais uma questãozinha aqui interessante, né? Questão de lançamento horizontal. Uma esfera de aço de massa 200 gramas, né? Opa, primeira informação aqui, né? 200 gramas. Desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo, beleza? Então, essa aqui é a velocidade inicial dessa esfera. A mesa está a 1,8 metros do solo. A que distância da mesa a esfera irá tocar o solo? Ou seja, ele quer saber isso aqui, ó, certo? A que distância da mesa. Pessoal, repare uma coisa, né? Eu destaquei aqui a massa, mas mais na brincadeira, né? Por quê? Porque a massa não influencia em absolutamente nada, né, no tempo de queda e no aspecto geral desse lançamento horizontal. Então essa massa de 200 gramas, né, é só uma informação, mas não é um dado a ser levado em conta para
na resolução da questão, beleza? Bom, vamos lá. É um lançamento horizontal, certo? O que nós temos aqui? A velocidade de 2 metros por segundo é a velocidade x. A velocidade inicial no eixo y, assim que essa bolinha deixa a borda da mesa, é zero. Então, a velocidade inicial no eixo y é zero. Nós temos movimento uniforme no eixo x e variado no eixo y. Essa bolinha, galera, ela só vai andar para frente aqui enquanto ela cair. E o tempo de queda só depende da altura, não depende da velocidade de lançamento. Se eu lançar com 2 ou lançar com 4 metros por segundo, a bolinha gasta o mesmo tempo de queda. Qual é a diferença? Que com 2 ela vai cair aqui e com 4 ela vai cair mais longe, né? O alcance vai aumentar. Então, se eu quero saber, né, essa distância, eu preciso do tempo de queda. Então, primeira coisa que a gente faz aqui, ó, é calcular o tempo de queda. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2, beleza? Então, eu vou considerar que o meu S é 1,8, tá aqui, ó, 1,8, né? Ou, de outra maneira, eu passo S0 para lá, S menos S0 é ΔS, que vai dar 1,8, beleza? É igual, V0 é zero, lembra? V0 é zero. A esfera cai a partir do repouso. Então, 0 vezes T vai dar zero aqui, tranquilo? Bom, a gravidade, galera, é 10, então aqui eu vou ter 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho que 1,8 é igual a 5T ao quadrado, né? 10 dividido por 2. Então, T ao quadrado vai ser igual a 1,8 dividido por 5. Tranquilo? E, dessa maneira, o meu tempo aqui vai dar T ao quadrado igual a 0,36, né? Aqui, ó, T ao quadrado 0,36 e raiz de 0,36, 6. É 0,6, né? 0,6 segundos. Galera, isso aqui é o tempo de queda. É o que a questão pediu? Não, ela pediu o quê? O alcance, essa distância d. Como eu sei que o alcance depende de y, de x, né? E x é movimento uniforme, então eu vou fazer o quê? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Essa velocidade, velocidade x, que é quanto? 2 metros por segundo. Então, eu vou ter 2 igual a ΔS sobre o tempo. Durante quanto tempo esse cara vai andar para frente aqui, né? Durante o tempo que ele cair, 0,6. Então, eu vou ter 0,6 aqui, ó. Meu ΔS vai ser 2 vezes 0,6, 1,2 metros. Ou seja, letra E é a resposta. Beleza? Tranquilo, né? Sem muitos problemas. Lembre-se, galera, tempo de queda só depende da altura, não depende da velocidade de lançamento, né? De lançamento horizontal, beleza? Pessoal, uma questãozinha agora teórica, né? Da PUC do Paraná, uma questão que exige muita atenção, né? Tem alguns detalhes aqui que, se você não estiver ligado, você passa batido e acaba errando, né? Então, vamos ler com bastante calma aqui e analisar ponto a ponto, beleza? Olha só. Um projétil de massa 100 gramas, então ele também deu aqui, ó, a massa, é lançado obliquamente a partir do solo, beleza? Para o alto, numa direção que forma 60 graus com a horizontal, com velocidade de 120 metros por segundo, primeiro na Terra e posteriormente na Lua. Então, galera, são dois lançamentos, tá? Da mesma maneira, mesma massa, mesmo ângulo, certo? Com velocidade de 120, só que um na Terra e um na Lua. Considerando a aceleração da gravidade da Terra, né, o sextuplo da gravidade lunar, certo? Então, a aceleração da gravidade da Terra, o sextuplo, ou seja, 6 vezes maior que a gravidade da Lua, e desprezíveis todos os atritos nos dois experimentos, analise as proposições a seguir. A primeira, galera, olha só. A altura máxima atingida pelo projétil é maior na Lua do que na Terra. Beleza? Bom, vamos lá. Se eu lançar alguma coisa obliquamente, né, eu vou ter aqui o solo, ó, beleza? E o lançamento vai ser oblíquo, né? Ângulo de 60 graus, vai lá, parará, cai aqui. Durante a subida, pessoal, esse objeto ele está lutando contra a aceleração da gravidade, ou seja, a gravidade é responsável pela desaceleração desse movimento. Então, quanto maior a gravidade, qual é a tendência? Menor é a altura a ser atingida.
como a gravidade da Terra é 6 vezes, beleza? A gravidade na Lua, certo? Então, a gravidade terrestre faz o objeto atingir uma altura menor na Terra do que na Lua. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira, beleza? A altura máxima atingida pelo projétil é maior na Lua do que na Terra, porque na Lua a gravidade é menor e a desaceleração provocada também será menor, beleza? A segunda afirmativa aqui, galera, 2, fala o seguinte: a velocidade do projétil no ponto mais alto da trajetória será a mesma na Lua e na Terra. Gente, muito cuidado com essa afirmativa. Olha só, nós acabamos de ver que quanto maior a gravidade, né, menor é a velocidade máxima atingida, né? Ou seja, a velocidade vai sofrer uma desaceleração maior na Terra do que na Lua. Porém, toda vez que eu atinjo o ponto máximo aqui, a minha altura máxima, o que acontece com a velocidade no eixo Y? Ela é nula, zero, beleza? E aí, se a velocidade no eixo Y é zero, sobra apenas quem? A velocidade no eixo X, beleza? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó, para ficar melhor para você entender. Ó, vou dar um zoom aqui nesse pedacinho, tá? Vamos imaginar que isso aqui é o pedacinho lá da altura máxima, ó. Nesse ponto aqui de altura máxima, galera, a minha velocidade no eixo Y vai ser zero. Porém, esse objeto continua indo para frente, certo? E a velocidade para frente é a velocidade x, ó. Essa velocidade aqui é a velocidade x que não é afetada pela gravidade. Por quê? Porque o movimento no eixo x é retilíneo e uniforme. Portanto, galera, se a velocidade inicial é 120 e o ângulo é o mesmo nas duas situações, ou seja, na Terra e na Lua, o meu Vx na Terra e na Lua será o mesmo. E a minha velocidade final no eixo y também será zero nos dois casos, porque ele atinge a altura máxima no ponto mais alto. Ou seja, ele disse que a velocidade será a mesma na Lua e na Terra. Sim, verdadeiro. Tanto o x será o mesmo quanto o y será o mesmo, certo? Como zero, né, como a velocidade final no eixo y vai ser zero, vai sobrar apenas Vx, e como o lançamento e o ângulo é o mesmo, a velocidade final também será a mesma. Tranquilo? Vamos para a terceira. Terceira afirmação aqui, ó. O alcance horizontal máximo será maior na Lua. Galera, vamos lá. O alcance horizontal é essa distância aqui, né? Ó, entre o meu ponto de lançamento e o meu ponto de impacto. Isso aqui é o alcance. Gente, o alcance depende do quê? Depende do tempo de voo. Quanto mais tempo eu fico no ar, maior será o alcance, certo? E como é que eu fico mais tempo no ar? Indo mais alto, beleza? Quanto maior a altura, maior é o tempo de voo, maior é o alcance. Onde é que eu vou mais alto? Na Lua, certo? Se eu vou mais alto na Lua, como ficou provado aqui na afirmativa 1, se eu vou mais alto na Lua, eu vou voar durante mais tempo, o meu alcance será maior também na Lua. Portanto, a afirmativa 3, verdadeira, beleza? Vamos para a última aqui, ó, 4. Afirmativa 4, a velocidade com que o projétil toca o solo é a mesma na Lua e na Terra. Sim, galera, se eu saio com 120 e o tempo de subida é igual de descida, então a velocidade final também será igual. Então, nesse caso, a afirmativa 4 também é verdadeira, todas são verdadeiras, e aí temos a letra D, certo? Pessoal, questãozinha bem maldosa, tem que tomar um certo cuidado, principalmente aqui, ó, né? Na letra A, né? Na letra A é ótimo, né? Na afirmação, né? Na afirmativa 1 e na afirmativa 3, tá? Muita atenção nas questões teóricas, porque as teóricas, dependendo, podem ser piores que uma questão envolvendo cálculo, certo? Então você tem que ter o domínio do conceito bem claro na sua mente para não poder errar, beleza? Questão 9 da nossa folhinha 02, né, nossa segunda folha de cinemática. Vamos lá, galera. Um objeto que não pode ser considerado uma partícula é solto de uma dada altura sobre um lago. O gráfico ao lado apresenta, né, a velocidade desse objeto em função do tempo. No tempo t igual a 1 segundo, opa, olha lá, no tempo t igual a 1 segundo, certo? Ó, o objeto toca a superfície da água. Despreze somente a resistência do ar. Qual a profundidade desse lago? Bom, vamos lá, gente. Olha só. Aqui nós temos o tempo de 1 segundo, né? Exatamente coincidindo com esse pico aqui, ó, certo? Então aqui, ó,
nós temos aqui, certo? O exato momento em que o objeto atinge a superfície do lago. Então, daqui para cá, tudo isso aqui que acontece é dentro da água, beleza? Agora, dinamicamente falando, ou seja, envolvendo as leis de Newton, o que acontece com esse objeto quando ele entra na água, né? Vamos lá. Olha só, galera. Eu tenho aqui a superfície do lago, beleza? E aí nós temos o objeto que cai, né, abandonado de uma certa altura. Então está aqui o objeto, lá em cima, está caindo, né? E como ele falou, para desprezar a resistência do ar, tá vendo aqui, ó? A única força, então, que nós temos é a força-peso, certo? Quando esse objeto entrar no lago, eu vou aumentar esse objeto aqui, para ficar mais claro. A hora que ele entra aqui no lago, eu tenho a mesma força-peso agora atuando dentro da água, ó, força-peso, vetor-peso, mas eu tenho uma força ascendente, ou seja, apontando para cima. E essa força ascendente é o empuxo, beleza? Matériazinha, assunto que a gente vê na hidrostática, beleza? Só lembrando que o empuxo é calculado pela densidade do líquido, volume deslocado pelo corpo na água e a gravidade, dVg. Bom, quando ele cai na água, galera, ele é desacelerado em função do empuxo. Então, repare que aqui a velocidade dele cai. Mas quando chega aqui, ó, no tempo de 2 segundos, certo? A velocidade se mantém constante. Ou seja, se a velocidade se mantém constante, é porque o movimento é retilíneo uniforme. Ou seja, a aceleração é igual a zero. E se a aceleração, galera, é igual a zero, é porque a força resultante é igual a zero. Por quê? Porque a segunda lei de Newton, princípio fundamental, nos diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, se essa aceleração aqui é zero, é porque essa força é zero. E se a força resultante é zero, é porque o empuxo, ó, o empuxo é igual ao peso. Então, é exatamente no momento em que o empuxo fica igual ao peso que o corpo passa a ter movimento uniforme. Por isso que essa reta aqui, ó, se mantém constante com o passar do tempo. E aí, de repente, no instante 3,5, a reta desce a zero. Tá vendo aqui, ó? Zero. Ou seja, esse objeto toca o fundo do lago e para. Só um detalhe, galera, o zero aqui, ó, não está aqui, tá? Ó, ele está colocado um pouco acima. Beleza? Gente, então vamos lá. Se eu quero calcular a profundidade do lago, eu tenho que saber a distância percorrida por esse objeto a partir do momento que ele toca a água, beleza? Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, daqui para cá. Então nós temos aqui, na verdade, dois trechos distintos, né? Nós temos essa área, ó, essa área aqui, ó, que na verdade vai até aqui só, né? Porque aqui está o zero, ó, beleza? E nós temos uma outra área, galera, que está aqui, ó, olha só. Essa área aqui, ó, é a área 2. Gente, esse gráfico é o quê? É um gráfico velocidade em função do tempo. Toda vez que você tem um gráfico VT, lembra? A área, certo? A área é numericamente igual a ΔS, ou seja, ao deslocamento. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma área 1, que é o trapézio. Tá vendo aqui? Ó, dá para ver o trapézio? Ó, base maior, altura, base menor, certo? Então, isso aqui, ó, é a nossa área 1, que é a área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. E aí vai dar quanto isso, né? A base maior está aqui, ó, vai de 10 até 0, então vai ser 10, ó, 10, mais a base menor, que é esse pedacinho aqui, ó, que vai de 0 até esse ponto, e esse ponto aqui é 1, beleza? Então é 10 mais 1, tranquilo? E a altura vai de 1 até 2, a altura também é 1, e isso tudo dividido por 2. Galera, 10 mais 1, 11. 11 sobre 2, 5,5, ó, 5,5 metros, beleza? Isso aqui é a distância percorrida no trapézio, na área 1. Mas nós também temos uma outra distância, né? Essa aqui, ó, esse ΔS aqui, ó, o deslocamento da área 2, que é o retângulo, ou seja, é simplesmente base vezes altura. A base vai de 2 até 3,5, tá vendo aqui, ó? Então a base é 1,5 e a altura é 1, tá vendo, ó? Altura 1. A gente vai encontrar o quê? 1,5 metros, tá vendo? 5,5 metros em movimento retilíneo desacelerado, né? Variado, desacelerado, freando, e 1,5 em movimento uniforme.
somando esses dois deslocamentos, nós vamos encontrar 7 metros, ou seja, letra C é a profundidade do lago. Belezinha? Tranquilo? Qualquer dúvida que você tenha, por favor, poste aí, coloque nos comentários, manda uma mensagem para o tio, que o Prof. Bassalo está aqui para te ajudar no que for necessário para que você entenda a questão. A minha missão é descomplicar a física, sempre. Beleza, galera? Vamos nós! Pessoal, chegamos aqui na nossa última questãozinha dessa folha, né? E nesse caso aqui, na questão 10 da PUC de Minas Gerais, também é uma questão de análise gráfica, né? Uma análise gráfica de dois móveis A e B. Beleza? Vamos lá. O gráfico mostra a velocidade como função do tempo de dois objetos em movimento retilíneo que partem da mesma posição. Beleza? As acelerações dos móveis A e B no instante 2,5 segundos valem, respectivamente. Galera, vamos lá, algumas coisinhas importantes aqui. Primeiro, a posição é a mesma, né? Então nós temos que a posição aqui, ó, S0 do móvel A é exatamente igual a S0 do móvel B. Então as posições desses dois móveis são iguais, as posições iniciais. Uma outra coisa que você repara é que a reta A, aqui, ó, ela está mais inclinada do que a reta B. Reparou? Olha só, galera, a reta A, ó, está mais inclinada do que a reta B, certo? Isso te diz algumas coisas importantes, né? Se uma reta é mais inclinada do que a outra, certo? É porque a aceleração desse móvel é maior do que o outro, beleza? Por quê? Eu vou ter a mesma variação da velocidade num menor intervalo de tempo, beleza? Ou seja, uma aceleração maior, certo? Então você tem aqui, ó, que a aceleração de A é maior que a de B. Então, nós já sabemos, sem fazer nenhum cálculo, que a aceleração do móvel A é maior que a aceleração do móvel B. E isso é importante porque, gente, olha só, como ele quer respectivamente A, B, qualquer opção que tenha A menor do que B já está errado, certo? A letra D já está errada porque 0 é menor que 0,6, mas não só por isso, né? Porque o A tem aceleração, né? A aceleração não é zero. Se a aceleração de A fosse zero, esse cara estaria em movimento retilíneo uniforme, beleza? Então a letra D aqui, ó, já pode eliminar de cara. Ficamos aqui entre A, B e C, certo? Tanto A quanto B quanto C satisfazem essa condição. Aceleração de A maior que de B, beleza? Aí você pode pensar, professor Bassalo, ele quer aceleração no instante 2,5, mas aqui no gráfico eu só tenho 5. E agora? Como é que eu faço? Gente, repare que a inclinação da reta A permanece a mesma o tempo todo. A inclinação da reta B permanece a mesma o tempo todo. Ou seja, a aceleração no instante 5, né, no instante 3, no instante 15, será sempre a mesma, porque a aceleração não muda, certo? O movimento, nesse caso, é retilíneo uniformemente variado. A variação é uniforme, ela não é aleatória. E o que dá uniformidade para essa variação é a aceleração, beleza? Então eu posso fazer o quê? Fazer o cálculo para um instante 5, que automaticamente eu acho a aceleração para qualquer instante. Então, no caso do móvel A, faremos o seguinte. Vamos pegar o móvel A aqui, ó, e pegamos a equaçãozinha de aceleração, né? A aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo. Galera, olha só. De 0 a 5, o A sai lá de baixo de 0 e vai até 12. Tá vendo aqui? Ó? Olha só o A. Ó. O A sai de 0 e vai até 12. Então, sofreu uma variação de 12 no intervalo de tempo de 5. Não é isso? Dividindo 12 por 5, certo? Nós vamos encontrar 2,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Fazendo a mesma coisa agora para o móvel B, ou seja, a aceleração é variação da velocidade de B pela variação de tempo, nós vamos ter o seguinte, o B sai de 8, tá vendo aqui, ó, e vai até 12, ou seja, variou 4, né? Aqui, ó, 12 menos 8, variação de 4, em 5 segundos também. Então, temos 4 dividido por 5. Então, a aceleração de B vai ser de 0,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, letra B.
A aceleração de A é 2,4, a aceleração de B 0,8. Beleza, galera? Uma coisa muito importante, gente, é que num gráfico VT, certo? A tangente desse gráfico, olha só que interessante, ó. Vamos pegar o A aqui, né? Ó, vamos pegar esse triângulozinho aqui, tá vendo? Certo? Vamos fazer em relação a A. Vamos imaginar que eu tenho um ângulo aqui, ó, né? Um ângulo θ. A tangente de θ é igual a quem? A tangente de θ, galera, é igual a cateto adjacente. Olha aqui, ó. Cateto adjacente é quem? É o tempo, ó. Delta t. Certo? Opa, peraí. Na verdade, é cateto oposto, né? Eu comecei falando adjacente, né? O ΔT é o adjacente, mas nesse caso aqui, a tangente é oposto sobre adjacente. Opa, peraí, vamos consertar agora sim. Vamos lá, galera. Ó, cateto oposto é quem? Cateto oposto é esse lado aqui, ó. E quem é esse lado, galera? É a velocidade, tá vendo aqui, ó? A velocidade é o oposto, o adjacente é o tempo. Então, a variação da velocidade é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é a variação de tempo. Tá vendo? Olha que interessante, galera. É exatamente igual a ΔV sobre ΔT aqui, ó, que é igual a aceleração. Então, na verdade, a tangente de θ é numericamente igual a aceleração. Tá vendo aqui? Quanto maior for a inclinação dessa reta, maior é a tangente. E quanto maior a tangente, maior a aceleração. Lembra lá no início que eu falei? Né? Quanto mais inclinado, né, maior será a aceleração. Daí que nós colocamos aqui, ó, que a aceleração de A é maior que a de B. Então, é em função dessa tangente aqui, tá vendo? Nós provamos que quanto maior o ângulo θ, maior a tangente. E como a tangente é uma relação da variação da velocidade pela variação do tempo, então a tangente de θ é numericamente igual à aceleração. Isso pode ser bastante útil em questões futuras. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma folhinha, a folhinha 02, uma folhinha que eu preparei com muito carinho, com muito cuidado, né? Com a proposta de preparar de maneira mais perfeita possível, da melhor maneira possível, para que você encare as diversas questões nos vestibulares, Enem, concursos militares, enfim, o que vier pela frente aí. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, né, dá um like aí, né, um like maroto, bacana, para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva, né, para ficar por dentro, ative o sininho para receber as notificações, as postagens de vídeos novos, né? E estamos aqui, né, estou aqui para te ajudar. O que você precisar, dúvida, pode postar aí. Eu também tenho o site, né, bassalofísica.com.br, tem Instagram, tem Facebook. É só procurar por Bassalo Física nas redes sociais, né, e na internet em geral, que você vai me achar, com certeza, e vai ter acesso a material, né, a lista de questões, a revisões, videoaula, enfim, tudo que eu puder postar para te ajudar, beleza? Então, é isso. Daqui a pouco teremos a postagem de mais uma resolução, folha 3. Eu estou postando esses vídeos de resolução numa sequência lógica, né? Começamos por mecânica, cinemática pura, né? Que foi a folhinha 1, só movimentos retilíneos e uniformes e variados. A folhinha 2 já pega lançamentos, né? A folhinha 3, vamos entrar em movimento circular, depois leis de Newton e vamos que vamos, né? Vamos caminhando aí, porque a caminhada é longa, mas tô contigo, beleza? Vamos juntos até o final aí, beleza? Sucesso e bota fé que dá. Aquele abraço, valeu!